Então, assim, a gente trabalha com o advisor para ensinar ele, para ajudar ele a estar falando com o seu cliente. Nós não somos competidores de BTG, de XP, não somos plataformas de distribuição, a gente é plataforma de gestão e aconselhamento. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário, Comerc Energia e Copenhagen. O IPOcast, o podcast do IPO Brasil. Eu com meu amigo Ventura Alonso Pires, o host mais charmoso do IPOcast. Ventura, seja bem-vindo. Doni é sempre simpático e um elogio, né, Doni? É um prazer estar com você aqui, querido, começando mais um IPOcast. E hoje a gente tem uma grata entrevista aqui com o Oscar. Oscar que veio direto do Rio para aqui para o IPOcast, nos prestigiar. Prazer estar com você, Oscar. Bem-vindo. Muito obrigado. É uma honra estar aqui. Fazer parte do IPO é uma honra. E estar nesse IPOcast aqui é maravilhoso. Tantas pessoas excepcionais e que assim, eu admiro tanto, que já passaram por aqui. Então, espero conseguir chegar aí aos pés ou no nível do que as pessoas buscam aqui escutar aqui com vocês. A única coisa ruim, Ventura, aqui no briefing falou que é vascaíno, falou que é flamenguista, né? Então, carioca vascaíno. Mas tudo bem, eu acho que... né? Faz parte, né? Ele não falou que era de Niterói, né? Eu tenho um grande amigo que fala que é de Niterói, que é carioca. Eu sou tijucano ainda. Podia ser pior, né? Vascaíno de Niterói, né? Assim. Lá no Rio a gente fala que é do outro lado da poça. Exatamente. Mas eu vou fazer as honras aqui do Oscar. Bom, é um privilégio te receber aqui, Oscar, né? A gente vai falar um pouco da sua trajetória, da sua vida transformadora, né? Você tem mais de 25 anos de experiência no mercado de investimento. A gente vai falar um pouco do seu negócio aqui, explorar essa questão, né? Pioneiro, fazendo várias coisas na área de investimento, só que de uma maneira diferente. E isso eu acho que vai ser de uma educação, de uma compreensão nossa muito bacana, né? Acho que é importante falar também que você é um fundador negro, e a gente quer abordar essa pauta. Você é o primeiro IPOer negro da área Brasil, né? Somos 1.100 membros e a gente vai explorar esse tema aqui. Eu acho que é um tema relevante. O IPO é uma organização que tem pautado o tema diversidade, como toda organização tem os seus desafios para lidar com a pauta da diversidade, saber como incluir as nomenclaturas, os aspectos que fazem do aprendizado algo que se torna natural para a gente, né? Não é natural, mas ao mesmo tempo a gente está aqui para aprender. Eu acho que todo líder tem que ter esse papel de sempre se colocar na posição do aprendiz e de lidar com coisas novas. Então, é uma felicidade poder te receber aqui dentro do IPO e seja muito, muito bem-vindo. Não, muito obrigado. E assim, tem muitas coisas na nossa vida, e essa questão racial é algo que, né, me acompanha a vida toda, né? E meu pai, família toda, mas eu acho que na parte empresarial eu fico muito feliz de ver como que as pessoas estão abrindo os olhos para isso. E, assim, é muito importante a gente conversar, trocar ideias sobre isso. Vai ser um prazer. Não sou o mega hiper expert de todos os micros dos detalhes no assunto, mas o que eu puder passar da minha experiência, da conversa. Eu participo de alguns conselhos diferentes de equidade racial, faço parte do conselho do IDBR, que é o Instituto Sim Igualdade Racial. Estou lá quase 6 anos. Então tem bastante coisa para a gente conversar aí. E também eu adoro transformações. Então, assim, ter vivido aí o mercado financeiro de 97 para cá tem sido, assim, excepcional. É uma transformação que a gente está vivendo, assim, e cada hora tem alguma coisa nova. Eu adoro esse nosso mercado, porque a gente transforma vidas, porque a pessoa que investe melhor consegue poupar melhor, mandar para o seu escola, sabe? Tá bom, segurar aqui no começo, que ele já viu que ele vai desculpa, aqui, né, Ventura, deixa eu aproveitar esse momento para falar um pouco para os nossos membros do IPO, né? E dividindo isso aqui com você, eu acho que é uma pauta importante, né? Primeiro que o IPO Global lançou um projeto chamado Projeto Awane, né? Esse projeto é um projeto que autoriza a entrada de novos membros para o IPO, que hoje é até 44 anos de idade, para que os líderes negros possam entrar até os 54 anos de idade.
Ótimo. Então, isso, de certa forma, é uma maneira que o IPO encontrou de abrir o espaço, de dar oportunidade para que a gente tenha mais líderes negros na nossa comunidade, né? E, recentemente, nós lançamos um programa de mentoria mútua, né? Que é uma parceria entre o Instituto Pactuar, que é um instituto que desenvolve líderes negros, juntamente com a FESA, de recrutamento, e o IPO, para que líderes negros façam uma mentoria mútua com o IPOers. E eu queria te dizer que a gente já tem 20 duplas formadas para esse programa. Fantástico. muito legal. Foi muito rápido, a gente completou rapidamente essas duplas e a gente ficou muito feliz. E eu queria usar aqui, parafraseando o nosso diretor de impacto da América Latina, do IPO, que é o Paulo Batista, um membro do IPO muito atuante, você sabe disso. Sim. A gente soltou um release de imprensa e tem uma frase do Paulo que eu queria comentar aqui. Então, abre aspas, né? Estamos há 2 anos tentando atrair executivos e pessoas negras para o IPO, mas fomos confrontados com a dura realidade de que só existem 9 líderes negros em empresas de grande porte no Brasil. No entanto, nosso país, quase 60% da população é preta ou parda. Entendemos que o desafio é, sem dúvida, estrutural, mas cabe a nós tentar ser parte da solução. Queremos ser o impulsionador de mudanças nesse sentido, afirma o Paulo Batista. Muito Fantástico. legal. Vamos lá. Começando, Oscar, a gente sempre gosta de saber sua origem, né? Do que você é feito, seus avós, seus pais, sua cultura, onde você nasceu, cresceu. Ou seja, começa lá seus primórdios aí. Vamos lá, então em 1400... Não, vamos... Não, mas assim, de uma forma relativamente resumida, né? Então, primeiro minha foto hoje, né? Quem sou eu? Eu sou um homem negro, de cor parda. Eu sou casado, tenho 3 filhos, vou fazer 20 anos de casado agora. Eu sou originalmente tijucano, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, que é um bairro de classe média, média baixa. Hoje moro na Lagoa, a DXA fica ali na Lagoa, tem aquela vida assim maravilhosa, vai de bicicleta para o escritório e volta e tal. Mas a história da minha família é uma história bastante assim, interessante, que eu tenho bastante orgulho dela. Lá em casa é da seguinte forma: a minha mãe são originalmente judeus sefaradi, que fugiram para a Espanha, depois da Espanha para a Itália. Na Itália se converteram ao cristianismo e vieram para o Brasil na década de 20, 30, por aí, tá? Então tem um lado da minha... Então meu nome é Oscar Vita Decotelli da Silva, né? Então todo mundo já conhece que Silva são nomes relacionados a algum escravo, escravizado no passado. Eu tenho meu sobrenome Vita, é esse lado dos judeus. Originalmente o nome da família era Haim, que quer dizer vida em hebraico. E eles mudaram. Então, assim, eu tenho um passaporte. As pessoas falam, o Decotelli é italiano. Eu vou contar já a história do Decotelli. Mas o meu passaporte italiano vem pelo Vita, na verdade. Que é o lado da minha mãe, que são lá judeus, lá originalmente. Já o Decotelli é uma história muito interessante. Porque o Decotelli é um nome fake. Tá? E o meu tio-avô, quando foi registrar a minha avó no interior do Espírito Santo, foi registrar naquela época, né, com a namorada, e mudou o nome e sobrenome da minha avó, para fazer um bonito com a namorada lá. E o nome da família originalmente chamava Decotê. A gente não conhece muito a origem direta, mas assim, disse que era um escravizado que falava francês, ou que vinha, ou que o dono dele era francês, e se fala assim que veio de Côté, ele era da costa ou era do Côté, a gente não sabe exatamente. E lá, a gente tem 2 lados da família, né, em cima do meu pai, que é esse lado do Decotê, o outro lado, esses são comprovados, a gente tem escravizados que vieram da Angola. E um deles casou com uma índia. Então, isso é uma mistura grande aí, quando eu fiz aquele, né, 23andMe do coisa, tem uma confusão do mundo inteiro teste e tal. geracional. 30% uma zona nisso. Ouvindo sabe? Você, tá vindo aqui Darcy Ribeiro, o povo brasileiro. Cara. Mas tem muito povo brasileiro. Quando a gente olha que, por exemplo, 55% da população brasileira, ela é preta ou parda, muitas dessas pessoas têm histórias parecidas com essa minha história. Que é a sociedade brasileira, né? Você tem os escravos, você tem os imigrantes, você tem os índios e essa miscigenação que fez o Brasil. Né? E aceitar e abraçar os imigrantes todos, né? Sim, e aí tem muita história, né? Eu até recomendo,
né, assistir, tem um projeto chamado Projeto Querino, não sei se vocês já viram, um podcast e tal, muito, muito, muito bem feito, e que conta muitas histórias, são uns 8 ou 9 episódios, vale a pena assistir, escutar, né, porque, assim, ele conta muito dessa história do Brasil e como que a nossa riqueza foi construída em cima de escravizados, tá? E aí a primeira coisa que a gente tem essa coisa da nomenclatura, fala escravo, fala escravizado, né? O correto é falar o escravizado, porque o escravo é como se você é escravo. Não, eu não sou escravo, eu fui escravizado. Então, tipo, dessa conversa aqui, é sempre começar a pensar nessas nomenclaturas, do mesmo jeito a questão de raça, né? Raça e cor. Eu comentei, eu sou negro, raça negra, da cor parda. Então, preto e pardo são cores. Negro é a raça. Então, a raça negra, ela inclui os pretos e pardos. Cor direto. Claro que a gente às vezes lembra aquela história, não, porque usar a palavra preta Pejorativo, pejorativa, exatamente. É assim, muito do passado isso. Então, assim, o preto é a cor. É claro que se você fala, seu preto, isso aí é totalmente errado. Você está acusando a pessoa, você está colocando um monte de cargas negativas de histórias, como se a cor definisse ele nisso, tá? Um detalhe que eu acho que muita gente, assim, eu vejo muitos meus amigos, assim, né, que são também CEOs de empresas, eles vezes falam assim, não, mas eu não posso falar mulato? O cara é mulato, né? Então, ele foi acostumado a chamar as pessoas de mulato, né? E, na verdade, por que se criou a palavra mulato lá atrás? Era uma denotação conectada à mula em si, dizendo que a raça negra era uma raça mula. Pior, porque a mula é uma raça misturada que não consegue ter gerações e coisas do tipo. Então era chamado, isso aí é uma mula, deve vir o mulato. Então usar a palavra mulato não é legal. Quem é negro não gosta de ser escutado. Tu é mulato. Não, você não gosta de ser escutado dessa forma. Então são os pequenos detalhezinhos, mas voltar um pouco aqui da história, desculpa. Fazer um comentário sobre isso, que os grupos mais ativistas, né, que falam sobre isso, eu acho que tem um momento agora que a gente está vivendo que a pessoa tem muito orgulho de falar a pessoa preta, né? E eu acho que é bonito, do jeito que fala, tem sido bacana. E aí gerou essa dúvida de como é a melhor maneira de se colocar. Então, eu aprendi, você reforçou isso aqui, eu aprendi com o pessoal do Pactuar também, que você pode se referir a uma pessoa preta, de cor preta, como um preto, e também como um negro, sendo que a cor preta é relacionada à cor e o negro é relacionado à raça, né? Então, foi como você se definiu. Eu sou da raça negra, porém de cor parda. Exatamente. Né? E meu pai é negro da cor preta. Então, por exemplo, eu vejo que faz muita diferença a intenção quando você está usando a palavra. Entendeu? Então, exemplo, você pode chamar assim, aquele branquelo, por exemplo, sabe? Então, assim, quando você usa a palavra de uma forma deturpativa, né? Não importa qual vai ser, se estiver correto ou não estiver correto, você está usando aquela forma. Você colocou dois conceitos, a energia que você coloca na fala e a forma que você coloca na fala, né? Então, como você usou agora, né? Então, como exemplo, né? Eu acho que isso define toda essa questão que a gente está discutindo da diversidade, do respeito ao ser humano. Quando a gente era criança, eu e minhas duas irmãs, a gente morava na Tijuca. E a gente era muito focado em estudo. Então, sempre estudo. Meus dois pais são professores, né? Minha mãe é professora de hebraico, meu pai é professor de finanças, tá? Quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, eles falaram assim, vocês têm que ter uma experiência internacional. A gente foi de mala e cuia, com visto de turista, e moramos nos Estados Unidos 1 ano. E a ideia era ter a experiência de viver. Meu pai procurou onde era o bairro mais branco e menos latinos que existia perto de Nova York. Que não tivesse ninguém que soubesse falar nenhuma palavra em português nem em espanhol, para que a gente fosse inserido na comunidade toda. Moramos, para quem conhece, em Long Island, numa cidadezinha chamada Westbury, que é bem focada assim, com esse perfil. E foi uma experiência excepcional. Para a gente, mudou a nossa vida. Primeiro que a gente ganhou um inglês igual aos americanos, e segundo que abriu a cabeça com o americano. Se você quiser ser presidente, você vai, luta para fazer isso. Isso que eu ia comentar, eu vi você numa entrevista da Bloomberg, eu falei, uau, esse cara é americano, você tá com inglês muito bom, muito bom. Isso me ajudou muito ao longo da vida, que parecia que você foi criado, não, eu passei 11 meses exatamente o acento lá, é perfeito. Então isso ajudou muito a desenvolver isso. Voltei e estudei numa escola alemã a vida toda.
no Rio de Janeiro. Então você imagina, caramba, como é que um cara negro, preto, bota os filhos numa escola alemã, coisa do tipo, e assim, era muito dessa cabeça da construção da gente nesse sentido. Então, assim, a minha família é essa, a gente, né, foi moradores ali da Tijuca até quando eu tinha uns 25, 26 anos, aí que eu mudei para a Zona Sul no Rio de Janeiro, mas eu tenho um lado profissional, eu comecei no mercado financeiro muito cedo. Eu fiz economia na PUC, eu tinha 70% de bolsa, aqueles 30% ali eram bem difíceis de pagar, meus pais se separaram, exatamente quando eu entrei, e aí tinha que dar um jeito de trabalhar. E eu consegui, né, meu pai conhecia uma pessoa que me ajudou a abrir essa porta, aquilo, né, então você vê que sempre essas coisas de indicação, mesmo no nosso caso de uma origem diversa, mas consegui um contato ali e tal, e eu comecei a estagiar num banco, que era o Banco Primos, fiquei lá de 97 até 2001, e assim, foi excepcional. De lá para cá nunca parei no mercado financeiro, tem várias histórias, vou dar uma pausa aqui para poder deixar você fazer outra pergunta, que eu começar a entrar nisso. Você começou a faculdade e começou o estágio. Sim. Né? Banco Primos. Banco Exatamente. Primos. Então, eu fiquei lá 97, 98, no final de 98 teve uma mudança de legislação que estava obrigando os bancos a terem a tal da chamada área de risco e a segregação de atividade. Isso não existia até então, né? Era tudo muito misturado. E o Gonçalo Meirelles, né, que era o CEO do banco, virou e falou assim, meu garoto, você é bom de matemática? Eu falei, eu sou bom de matemática e tal. Vem aqui conversar. Aí fui conversar, então, você vai ser agora o cara de risco. Falei, tá bom, vamos lá. E assim, foi muito interessante. E eles, né, o Paulo Pinho, o Antônio Carlos, me deram um grande apoio, do tipo assim, Oscar, olha qualquer curso que tiver no mundo para você aprender sobre risco e vamos fazer. E eu comecei a fazer vários cursos nisso. E assim, pouco tempo, e era muito interessante porque era a transição. Quando eu entrei era Lotus 1, 2, 3, logo depois virou Excel. Ninguém sabia que era Excel. Então, estava nivelado o conhecimento de todo mundo. Então eu conseguia aprender mais rápido. Tinha a questão do inglês, muitos dos livros eram em inglês, os manuais eram em inglês, e as pessoas não tinham costume, não estou entendendo esse negócio, eu já começava a ler direto e fazer. Então, rapidamente eu virei o gerente de risco do banco, eu tinha 19 anos, eu tinha que ir nas reuniões do Banco Central fingir que eu tinha 30 e pouco, né? Mas ficava quietinho e tal, e assim, isso foi um período de desenvolvimento muito grande, fiquei lá até 2001, o banco foi vendido para o Banif, o Banco Português, e o que estava lançando naquela época eram as gestoras de recursos independentes. Então, eu conhecia, e isso faculdade correndo, né, ali trabalhando direto e dando um jeito para poder continuar a faculdade. E eu lembro que eu já era tipo diretor no banco e eu vi na PUC lá um anúncio que a Gap estava saindo da IP, da Investidor Profissional, e estava construindo a Gap de uma forma independente, estava procurando um estagiário de risco. E assim, eu olhei, eu vou fazer entrevista nesse lugar. E era no Leblon ali, né, na Aristides Espínola. E assim, um parente, eu nunca tinha ido naquele lugar. Nunca tinha ido àquele lugar do Leblon. Eu tinha, sei lá, 20 anos e nunca tinha ido. E eu estudava na PUC, que não é tão longe dali, né? E assim, aí eu falava com os meus amigos, assim, pô, em frente à Pizzaria Guanabara. Eu falei, tá bom, pizzaria. Não tinha Google Maps, essas coisas não existiam, né? Pizzaria Guanabara, jamais passei na frente. Pizza fala assim, fora. Pô, tá bom. Fosse uma Parmê, uma coisa assim, você sabia. Fácil, né? Mas era na Tijuca, essas coisas. Então, assim, e aí eu fui no domingo à noite, porque eu tinha entrevista na segunda-feira, fui no domingo à noite, um amigo meu me levou lá para poder descobrir onde... então beleza, mapear o terreno. Mapear o terreno. Resumo da história, fui lá na entrevista, e aí sentou na minha frente o cara que ia ser meu chefe, e ele falou assim, Oscar, eu vi teu currículo aqui, cara, eu não sei nada de risco, você sabe bem mais do que eu. Se você entrar aqui, você assume a área de risco, eu vou fazer a área de back-office aqui, tá? Organizar. Eu falei, vambora, ótimo. Entrei, e nessa eu tava numa cabeça, tipo assim, nunca vou ficar rico sendo cara só de risco, eu tenho que ir pro trading, tenho que ir pra investimento, essas coisas desse tipo. Mas resumo da história, fiquei lá, 2 meses depois esse cara foi chamado para voltar pro BS, que era onde eu fui trabalhar com o ex-chefe dele, e ele falou assim, falei pro pessoal que você pode ser o cara aqui responsável. Lembrando que eu ganhava, lembro desses grandes números, né? Eu ganhava R$ 2.500 no banco, e aí eu fui para lá para ganhar R$ 800.
a minha mulher, que é minha esposa hoje, né, namorada na época, nem como assim? Eu falei, não, é investimento, futuro e tal. Risco, tô gestionando risco. Fica tranquilo que eu sou bom tocar. nisso. E geralmente o cara de risco é um cara conservador. Eu nunca Não. fui um cara muito conservador nisso. Fui pra lá, deu 2 meses, aí os sócios lá viram assim, ó, ô Decotelli, a gente queria que você assumisse, tu vai virar sócio aqui da empresa e tu vai ganhar 3 pau. 2 meses depois. Agora, essa ideia sua de faculdade, vim aqui só 6 horas, esquece essa parada, tu vai trabalhar direto e dá seu jeito de falar, não, tá tranquilo, tô dentro, vambora. E esquece fim de semana também. Esse negócio sábado e domingo Não, esquece. a jornada era difícil porque na Tijuca, onde eu morava, até chegar na PUC, era coisa de 1 hora, 1 hora e pouca Longe, e tal, né? então eu acordava bem cedo pra poder chegar lá. Aí tinha dia que eu ia pra Gap primeiro, pra depois ir pra faculdade, depois saía, era 10 horas da noite todo dia, pegava, não sei se você vai lembrar, 415. Lembro. Então 415 Usina, saía alguma do coisa. Leblon até a usina. Então, assim, eu pegava do Leblon, passava pelo centro da cidade toda, e aí no meio do caminho, quando eu tava quase chegando no final, eu descia pra ir pra minha casa. Uma fase da vida, assim, Vida de como muito ela é. aprendizado, todo mundo tem que passar por isso, Sim. e assim, foi um período muito legal. E aí de lá eu fiquei até 2004, a Gap virou uma queridinha naquela época, a gente chegou a ter 2,5 bi de reais sob gestão, foi super bom nisso. E a gente começou a olhar coisas alternativas. E ninguém chamava de investimentos alternativos naquela época. Só falava as coisas que não eram negociáveis na bolsa. Vamos comprar um imóvel, vamos construir um prédio, vamos olhar fundo de fundos, investir com outros gestores. Tudo isso caía comigo. E aí coisas foram evoluindo e eu queria voltar àquele lado internacional. Por conta aqui do tempo que eu tinha morado lá fora e tal. Eu falei assim, cara, eu tenho que usar isso de alguma forma diferente e tal. E a Gap não tinha nada internacional. Foi quando eu conheci, né, um amigo meu me indicou ao pessoal que estava saindo do Pactual para começar a Opus, o Eduardo Plasca, aqui, o IPO Gold, e eles estavam montando uma gestora, eles vinham de banco, estavam montando uma gestora, precisavam de alguém que tivesse experiência de gestora para vir, e a Gap estava aquele dia naquele momento, me fizeram a proposta para poder entrar na Opus ali no começo de 2004. E aí eu entrei na Opus, fiquei até 2009, foi uma história super legal, aprendi muito, tive grandes mentores ali, o próprio Eduardo, Carlos Henrique, pessoas assim excepcionais para mim. Mas nesse período teve uma transição importante na minha vida. No final de 2004, a Opus comprou uma participação pequenininha na Ágora, né, que naquela época era uma home broker e tal, né, fundada pelo Selmo, até o IPO Gold também. E eles estavam querendo crescer, se transformar, tudo. E a gente fez esse investimento, que depois cresceu para 23%, para depois para 54%. E quando essa transição, eu tive muito envolvido diretamente, e a partir de 2006, quando aumentou para 54%, eu passei para lá todos os dias. Então eu ia todo dia para a Ágora com alguns outros sócios nossos lá da Opus também. E foi uma história muito legal. Por quê? Porque a gente pegou a transformação da indústria do mercado financeiro para passar a ter assessoria mais democratizada. Antigamente, para você ter um assessor, um private banker, você tinha que ter $1 milhão. Então, ali na Ágora foi a gênese disso. Muitas das pessoas que estavam lá com a gente trabalhando foram para a XP, foram para o BTG e desenvolveram todas as plataformas que a gente vê aí hoje rodando. Eu ia te perguntar isso. A Ágora foi um dos primeiros home brokers que nasceram no país, né? Um dos primeiros e definitivamente o que teve mais sucesso, né? Então, o Selmo é um visionário, sabe? É um cara que tem assim uma cabeça excepcional de entendimento de mercado, comportamento de consumidor, e ele teve essa ideia de desenvolver um home broker, e uma das grandes coisas que eles fizeram foi do tipo, antigamente você pagava um percentual de corretagem, né? E aí virou, R$20. Vai negociar qualquer coisa, R$20. Isso é uma novidade que assim, transformou esse mercado. A Ágora, a gente olha para trás e a gente vê, era uma das primeiras fintechs, né? Uma fintech no Brasil, mas na época a gente não chamava disso, né? A gente chamava corretor online, era uma coisa que a gente chamava. Mas só para dar uma noção, naqueles períodos que a gente esteve lá, o número de CPFs na Bolsa foi até mais ou menos uns 400 mil, 500 mil, tá? A Ágora tinha 200 mil clientes, 50% do mercado. Esse número hoje em dia é 5 milhões, só para ter uma noção do mercado, como é que ele está crescendo. Ainda vai ter muito para crescer. Em 2008 a empresa foi vendida para o Bradesco, eu voltei para dentro da Opus para tocar um portfólio de investimentos fora do Brasil, mais ou menos R$1 bilhão e poucos, investido
de Nova York a Singapura e tal. E para mim foi excepcional, abriu muito a minha cabeça de saber como que o mundo de investimentos funciona em geral. Conheci algumas outras famílias co-investindo com a gente e tal. Comecei a desenvolver um skill set que eu não usava, que era o skill set comercial, relacionamento. Então, durante esse período, comecei a abrir essas estruturas, esses relacionamentos de networking. Fiquei lá até 2009. Aí, comecei a mexer os pauzinhos, conversas, não sei o que, recebi uma proposta do Morgan Stanley e uma proposta da Goldman. Pô, maravilhoso, legal. Da Goldman era na Suíça. Eu falei, Rosana, vamos mudar para a Suíça, coisa do tipo. E aí eu vim conversar com uma pessoa que eu sempre admirei aqui em São Paulo, que era o Amaury Fonseca, que ele foi Bank of America e ele era o fundador da Vision, da VBI. E ele falou assim, Oscar, cara, a gente precisa de alguém como você aqui e tal. Não quero, Amaury, não quero isso não, cara, eu vou ser funcionário de banco, não sei o que e tal. Oscar, você não pode ser funcionário de banco, cara, você não tem DNA para isso, cara, você vai querer pensar em inovar, coisas do tipo. Resumo da história, fizeram uma puta de uma proposta super legal, aí que eu mudei aqui para São Paulo, vim aqui para a terrinha de vocês, e aí eu morei aqui em 2009, 10 e 11, trabalhando na VBI, e a VBI cresceu muito, tinha $1 bilhão sob gestão de fundos soberanos, de endowments, sempre capital muito institucional. Aí saiu de 1 para $2,5 bilhões. Em 2 anos e meio, eu era responsável por todo e qualquer novo negócio e eu também era responsável pela área comercial, também respondia para mim. Então foi um período de muito sucesso, muito, muito legal esse período. Mas eu queria ter o meu negócio. E aí foi no final de 2011 que eu comecei a pensar o que estava acontecendo ao redor do mundo, do desejo de grandes famílias, de como investir nesse mundo de mercados privados. E aí daí veio a gênesis da criação da DXA. Então, assim, contar um pouco dessa história, para entender, é importante entender como é que tem sido a dinâmica de investimentos de capital no mundo. Mas eu tive uma família que apoiou a gente para começar, que é um single family office, um dos fundadores da SAP, uma família alemã, né, que tem um capital muito grande para investir, investiu $50 milhões quando a gente começou em 2012. Então, o Oscar, ele tem uma larga experiência em risco, né? Isso é muito importante. Tem um sócio que ele fala muito, a ciência da vida é risco. Você calcular, não é você ser averso, mas calcular risco, que aí você maximiza. Então, você passou muito por isso, né? Você falou várias, sua carreira aí, né, estrutural. Então, você tem uma plataforma digital, você tem a gestora, você tem o veículo, que são os fundos, e você tem os ativos embaixo. E aí você estava comentando um pouco antes aqui, que você tem uma estrutura tecnológica que você permite a pessoa escolher os ativos dentro desse fundo também. Então, não necessariamente a pessoa colocou no fundo 1, fundo 2, fundo 3, ela comprou todos os ativos embaixo, mas ela faz a alocação seletiva dos ativos embaixo. Então hoje você tem a plataforma, você distribui isso e você tem a gestão disso. Então, você tem uma equipe também que faz análise de todo o private equity, todas os ativos que você está comprando ou alocando, né? E nesse sentido, Oscar, você também tem o mercado de capital variado, ações, fundos de investimentos de terceiros, debêntures, LCI, LCA, não fazemos isso. Você só está focado no private equity e de compra de ativos, é isso? Eu vou acrescentar, que a gente conversou um pouco, ver se eu também compreendi, na linha da construção que o Ventura fez aqui. Do ponto de vista de orientação, né? Então, todas as casas que são corretores de possíveis investimentos, que assessoram as famílias, etc., você leva conhecimento para essas pessoas, para que essas pessoas saibam explicar bem os ativos para potenciais investidores. Sim. Uma vez que esse investidor vai olhar esse investimento lá na ponta, né? Então ele está investindo, de repente, diretamente numa empresa, ele precisa de um nível de assessoria e de orientação do seu assessor de investimento, e a sua empresa também apoia as casas nesse sentido. Então deixa eu é por aí, mas deixa eu explicar de uma outra forma. Um investidor, qual o grande movimento que aconteceu no mundo foi a democratização da assessoria. Hoje uma pessoa com
10 mil, uma pessoa com 10 milhões, elas têm um nível de assessoria até relativamente parecido, tá? Então, quando a gente olha a atividade desse advisor, não chama de assessor, chama de advisor, porque às vezes ele é um assessor de investimentos, às vezes é um private banker, tem várias coisas. Então, esse advisor, o dia a dia dele, é voltado para relacionamento com esse cliente, levar para almoçar, para jantar, para conversar, entender a vida dele, quais são as ansiedades, as necessidades, os desejos, é a pessoa que fala no ouvido dele, né? E olhar a oportunidade de investimento e está fazendo essas sugestões. Esse é o dia a dia dele. Quando ele olha essa, entre aspas, carteira sugerida, antes era uma coisa muito simples no mundo de privados. Vai e compra esse fundo de fundos, vai e compra aquilo. Só que você conversa com o cliente e o cliente fala o seguinte, não, mas eu quero entrar naquela empresa. Eu quero entrar, ter uma parcela do Spotify, eu quero ter uma parcela da Zidog, tá? Então, assim, o que começou a acontecer foi que esse cliente sacava dinheiro desse advisor para investir nesses negócios. A DXA veio para ajudar esse advisor. A gente é um business B2B, B2C, onde fala para o advisor e fala o seguinte, olha só, gente, se você traz os seus clientes para usarem a nossa plataforma, aqui a gente tem uma variedade enorme de oportunidades que são com outros gestores de mercado também. Então vamos entrar no setor de consumo. Esse cara é um especialista em consumo, está fazendo uma curadoria só do mundo de privados. Então, quando você está olhando, eu sou o teu advisor, né, do geral. Aí eu vou falar assim, cara, Duane, você deveria ter 20% em mercados privados. Ah, Oscar, legal, então, mas como é que eu vou fazer? Eu vou só comprar o fundo aqui da minha plataforma, né, fundo de fundos? Não gosto desse negócio, 10 anos travado, não sei o que e tal. Não, eu vou falar para você, Duane, deixa eu te mandar esse link aqui, você vai entrar dentro da plataforma que eu uso para mercados privados e eles vão fazer várias perguntinhas do que você gosta, você não gosta, para definir o seu perfil. A partir daí, eles vão te fazer uma sugestão automática, eu vou receber isso aqui também, te mostro, a gente conversa, e você vai poder ver materiais, informações super detalhadas. E você pode escolher ativo A, ativo B, ativo C, dentro do mercados privados. Então, assim, a gente trabalha com o advisor para ensinar ele, para ajudar ele a estar falando com o seu cliente. Nós não somos competidores de BTG, de XP, não somos plataformas de distribuição, a gente é plataforma de gestão e aconselhamento. E a originação dos deals, dos ativos, vocês fazem ou vocês... Como normalmente via outros gestores, tá? Então, assim, outros VCs, outros fundos de private equity, outros gestores de real estate, outros gestores. Então, a nossa cabeça era uma cabeça que a gente evoluiu. Nós fomos durante muitos e muitos, 20 anos, gestor direto, só dos nossos deals. Vamos usar essa nossa experiência e vamos criar agora, né, um portfólio. A gente não é um intermediário no sentido de que eu estou ligando as pontas. A gente trabalha para clientes que querem carteiras, querem ser aconselhados em sugestões para mercados privados. E aí, a partir daí que isso que funciona. Tá bem claro agora, eu acho, falar para os nossos ouvintes aqui, né? Você tem as plataformas de ações. Agora você tem a plataforma de private equity, de privados, que você... Quantos concorrentes você tem, Oscar? Olha, a gente foi o primeiro a fazer aqui, tá? Eu vou ter que contar, depois explicar um pouco. Muita gente pergunta assim, vocês são tipo crowdfunding, né? Então tem uma diferenciação boa entre a gente e crowdfunding, porque o crowdfunding ele é sell-side. Ele trabalha para a empresa que quer captar dinheiro. Então a empresa paga ele é o cliente, né? Então quem é o cliente? Captador para a empresa. Quem é o cliente do crowdfunding? É a empresa. Qual é o produto que ele leva para o cliente dele? O investidor. Sim. Divulgar, vem investir, não sei o quê. Então, se você é investidor, sabe que você é o produto ali. No nosso caso, o nosso cliente é o investidor. Não recebemos nada de nenhuma empresa que está colocando dinheiro. Então, a gente é o que o mercado chama de buy side, né? Então, no nosso caso, o cliente é o investidor e o produto é onde a gente está colocando o dinheiro. Mas são dois mercados, super existem. Então, assim, por isso que a gente evita de falar se é distribuição, você é intermediação. Não. Isso são jargões para o mundo de sell side. A gente é um gestor, a gente é regulado como gestor e tal, para ajudar nesse processo. Então, é um desafiador ser primeiro, começo, sabe? Assim, tem e é interessante a gente questionar para entender né? E aí vem uma segunda parte disso aqui que eu acho que é muito... É a educação financeira do nosso
do nosso consumidor, do nosso cliente, da população brasileira, que tem um mundo aí de, como você falou, dessa evolução nos últimos 20 anos, que a indústria se transforma. E vai se transformar novamente nessa posição do equity, né? Exatamente. Porque 20 anos você vem construindo bolsa e mercado de capitais, você não vem construindo equity. Então, agora a gente vai para esse mundo de construção. Você já está formando e liderando isso como pioneiro, e tem um mundo aí para catequizar, para ensinar e revolucionar os jovens, né? Um projeto de longo Oscar, prazo. e a DX, se eu entrar lá na plataforma DXA, eu vou encontrar um processo educacional para isso? Porque assim como nós fomos via as casas XP, BTG, que você mencionou, habituados, treinados, né, para investir em bolsa, em produtos de bolsa, também existe, é necessário uma camada educacional para entender um pouco do mercado privado, quem são os drivers do mercado privado, o que vai acontecer nos próximos anos, etc., para que o investidor possa se situar e aí sim ele ganhar a confiança de seguir um caminho ou outro, né? Como é isso na DXA hoje? Olha, a gente até aceita investidores, né, que chama de B2C, né, investidor direto. Mas o nosso foco é no B2B, B2B2C. Então, o caminho natural seria você conversar com o teu assessor, falar assim, olha, poxa, você já viu, você tem a plataforma da DXA, você tem acesso à plataforma da DXA, gostaria de olhar lá, você já está envolvido, quanto que você acha que eu deveria estar olhando para esse setor de privados e ajudar? Assim, eu vou contar um detalhezinho. Tem um investidor grande que ele foi montando portfólio com a gente. Num negócio, ele colocou 500 mil reais. No outro negócio, ele botou 2,5 milhões. Eu falei, por que você botou 2,5 milhões nesse e não os 500 mil reais que você estava montando na carteira? Oscar, fui ver aqui dinheiro, na verdade, eu resolvi botar 500 mil dólares. 500 mil dólares, 2,5 milhões. Então, tipo assim, ele só mudou a moeda e virou 2,5 milhões. E, na verdade, o ponto do conceito aqui é que a gente tem que estar olhando o portfólio, ele devia falar assim, olha, quero investir 5 milhões de reais, qual a melhor composição, como eu deveria ajudar isso? E não existe ninguém que trabalhe exclusivamente em mercados privados ajudando o cliente a pensar dessa forma. Então, a gente é pioneiro nisso, até num nível global, esse lado especificamente é uma coisa que a gente que começou. Volto a dizer assim, eu não comentei isso aqui, mas a nossa ambição é global. Hoje a gente já pode receber clientes de 50 países diferentes, colocando 10 mil dólares, o closing é totalmente online. A gente fez a nossa série A da DXA, nosso post-money ficou em torno de 28 milhões de dólares. E assim, mas qualquer empresa de tecnologia entre série A e série B tem um monte de coisa já rodando e um monte de milhares de ideias que você quer botar em prática. Então a gente está nessa jornada, entendeu? Então, Duane, eu diria assim, conversa com o seu assessor, né? A gente tem vários IPOs aqui que são desse mercado, né? Então, que me lembro da cabeça aqui, o Pierre, né? Da Monte Bravo, por exemplo. Esse trabalho é excepcional. Cara, quanto eu devo ter em mercados privados e tal? Como é que a gente consegue olhar? E assim, então, é uma jornada de inovação e de evolução e que não é muito diferente, na minha opinião, de em 2001, eu na Gap, conversando com investidores sobre o que é derivativo, o que é um futuro de câmbio, o que é um futuro de juros. É uma evolução da nossa indústria. E Oscar, vamos falar um pouquinho de IPO? Como é que você está aí? Vamos. A gente está... Que o papo vai longe. Se você deixar, você toma aqui. Saber de você, como recém entrou no IPO, como tem sido para você essa experiência? Conta um pouquinho para a gente. Olha, eu acho que tem dois lados. Primeiro, eu me sinto peixe fora da água, não pertencente a esse grupo, né? E assim, a primeira experiência, o conhecimento que eu tive de IPO foi na época que eu estava lá na Ops e o Plas fazia parte do IPO, né? E o Selmo fazia parte do IPO, assim, cara, esse negócio desses caras é rico pra caramba e, né, outro patamar e tal, e da sociedade brasileira, né? Então, assim, mas, de certa forma, na minha vida, quais são os lugares que eu fui, eu sempre me senti não pertencente. No dia você falou, porque dei entrevista na Bloomberg. Eu assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Vão descobrir que eu sou um impostor, na verdade, vão me tirar. Então, esse síndrome de impostor a gente sempre tem. O outro lado tem sido muito bom e muito, muito aberto, tenho me sentido realmente em casa. O fórum é uma experiência excepcional, meu fórum é um fórum novo. Então, sim, tem sido uma experiência muito legal desenvolver juntos. E eu sou daqueles loucos, chegando primeiro, precisa de um moderador, tá bom, você é moderador. E tentando descobrir isso. Então tem sido maravilhoso. Ele é chapter, né? Logo ele é o presidente do capítulo do Rio. É só levantar a mão. Essa pegadinha de levantar a mão tem história. Toma cuidado. Toma cuidado. Mas uma coisa que eu viajo muito a trabalho, né? Como eu comentei, a gente
pode receber clientes de 50 países diferentes e a gente tem clientes de quase 20 países já. Então eu acabo viajando bastante para fora e eu já tenho começado a usar o IPO. Eu estava em Los Angeles semana passada, encontrei com IPOs lá. Assim, acho que minha primeira semana de IPO, já me convidaram para o grupo dos Black IPOs lá dos Estados Unidos. Aí já faço parte desse grupo. Então, assim, tem muita coisa legal. Eu quero fazer parte dos eventos internacionais e locais e tal. Eu acho que, assim, eu gostei muito, assim, aí puxando lá dessa parte de diversidade racial e tal, eu gostei muito de ver pessoas tão abertas e querendo, de fato, escutar e, sabe, aprender e transformar, como é que isso pode... Porque já está comprovado, tem estudos que já comprovam que você ter mais diversidade racial na sua empresa ajuda você a ganhar mais dinheiro. Então, assim, é muito interessante estar participando dessas conversas no IPO. E, assim, esse negócio de ser o primeiro negro, eu fico feliz, mas, assim, meio triste. Tá? Assim, cara, ser o único e tal, uma barra. Eu espero que possa inspirar outros, ajudar outros e tal, porque acho que tudo isso que a gente pode fazer é inspirar as pessoas, né? Eu acho que eu comentei com você um pouco da minha experiência com o IPO e assim, o IPO é uma organização de pares, né? Então, você agora é responsável para construir o IPO que você gostaria que ele fosse. Legal. E é óbvio, você vai ter um apoio. A cultura aqui é uma cultura de aprendizado, uma cultura de vulnerabilidade e troca. E isso facilita qualquer coisa, né? Qualquer coisa nova que a gente tenha que aprender no futuro, que a gente não sabe qual é ainda, provavelmente a gente vai fazer bem. Porque a gente tem essa disponibilidade. Então, seja bem-vindo para fazer o IPO que você acredita, né? E essas pessoas incríveis, assim, o Valtinho, né, o Walter Cavalcante, foi um dos caras que mais pressionou para vir, isso aqui, vai, entra e tal. Nossa, e assim, maravilhoso. Já teve o workshop de AI, participei lá, foi super legal, sabe? Então, tem muitas pessoas incríveis, quero ter mais tempo para conhecer mais as histórias. Alguns vocês já entrevistaram, o próprio Luciano Snell, que eu conheço super bem, um cara assim maravilhoso, tá agora naquele sabático dele lá em Stanford, né? Então, assim, super animado, assim, que eu possa agregar ao grupo e trazer, assim, valores... e também, assim, que a gente consiga crescer. E para os youngers, definitivamente é pensar grande, sabe? A gente, na minha empresa, faço isso. Quero ser global? Vamos ser global. Vamos dar a gente brinco que a gente tem que pensar na Gympass, cara. Gympass começou aqui, já está no mundo todo. A gente é Gympass na parte de investimentos privados. E esse é o desenho. Legal, fantástico, né? Ventura, vamos para o nosso encerramento. A gente sempre compra um livro para o nosso convidado. Eu estou achando que você já leu esse livro, porque você é do mercado, né? Esse livro aqui é o Power Law, que é o Lei de Potência. Já leu? Não li. Aí, que legal. Do Sebastian Mallaby. E ele faz um pouco de bastidores, né? Dos venture capitalists dos últimos 40 anos, né? Fala dos grandes investimentos, um pouco da aleatoriedade das decisões e também do fundamentalismo de dados para tomar de decisão, né? E assim, conversando com pessoas que eu admiro muito, né? Vou falar aqui da pessoa que me indicou, que foi o Léo Gianotti, do Rhode Island, do fundo. Legal. Ele falou, essa aqui é uma bíblia, você tem que ler, né? Legal. E aí eu achei que pudesse conectar com você, eu falei, tem o risco dele já ter lido. Não mas li. Tá aqui, ótimo, Deus, né? Obrigado. Lei de Potência, foi traduzido agora, ele só tinha em inglês, agora também em português. Legal. E, Ventura, faça as honras aí da nossa casa. Não, acho que é um prazer, o Oscar tá aqui, eu acho que já fui convidado para a próxima entrevista aqui com você, bate-papo. Inclusive lembrando o entrevistado de ontem aqui, o projeto. Não vou dar spoiler. Não vou segurar a língua aqui, não vou dar spoiler, não. Deixa. Depois a gente fala que tem a ver com a educação financeira aqui. Sem dúvida. Mas eu não vou deixar, não vou dar um spoiler. É um prazer ouvir você, Oscar, bem-vindo ao IPO. Acho que você vai encontrar aí um ambiente bem profícuo para crescer em família, crescer como pessoa, como empresário. A gente que tem a mesma experiência, a mesma divisão de valores ou de vivência. Eu estou há 7 anos, ou 7, 8 anos no IPO. Também tinha meus preconceitos, minhas peixe fora d'água, tal, e eu acho que tem um aprendizado e uma vivência das pessoas. Seres humanos em todos os lugares do mundo, né? E aproveita bastante esses contatos fora, porque é muito legal. Tem diversos grupos internacionais, acabaram de passar agora nos links de vários temas e tal. Entra lá, eu entrei
espiritualidade. Eu só tenho um monte de indiano, né? Então, toda hora, Legal. Bhagavita, eu tô ali. E aí vai de yoga, vai de relógio, vai de política, de tecnologia, tem muita coisa bacana. E isso engrandece, enriquece a vida da família, né? Que acho que é um dos propósitos grandes que a gente tem, que é a nossa continuidade de vida, né? Então, prazer estar aqui com você, muito bem-vindo. Duane, vamos lá. Quero fazer um comentário hoje. Pela primeira vez vocês estão vendo aqui o nome da Copenhagen. Ah, muito bom. A gente tem agora 3 patrocinadores, né? O Boticário, a Comerc Energia e a Copenhagen. Então, a gente está muito feliz de receber mais um patrocinador. Ficou mais gostoso aqui, ficou, né? Tá mais já doce, pode trazer né? um chocolatinho já pode trazer aqui. chocolate. Vai ter. Não vou também antecipar aqui, mas né, daqui a pouco a gente vai ter algumas coisas da Copenhagen aqui. Legal. Mas muito obrigado aí pelo apoio ao projeto, né? E é um projeto que está crescendo muito. A gente conversa aqui sempre com líderes do middle management, dentro do IPO e fora. O projeto tem cada vez mais seguidores, pessoas que perguntam, que aprendem com o que a gente fala aqui. Então, quanto mais a gente fortalecer esse projeto, mais longe ele vai, né? Muito legal, gente. Obrigado, foi um prazer aí conversar com vocês, assim, sempre à disposição. E que a gente se cruze aí nos eventos do IPO também pela frente. Prazer. Maravilha. Sucesso. Obrigado. Vamos lá. Valeu. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.